Uma das maiores batalhas dentro de uma pista de Fórmula 1, se não a maior. Veja a corrida que teve 5 das voltas mais eletrizantes da história. A primeira vitória de um motor turbo e o começo de uma nova era na Fórmula 1. Esse foi o Grande Prêmio da França de 1979. O GP da França de 1979 seria realizado em Dijon. A corrida daquele ano entraria para a história por uma série de motivos, mas é lembrada pela batalha épica entre o francês René Arnoux e Gilles Villeneuve. Foi uma batalha da França contra a Itália. A francesa Renault, nova na categoria contra a já estabelecida e tradicionalíssima Ferrari. Em 1977, a Renault entrou na Fórmula 1. Seu objetivo era desenvolver um motor turbo. Era uma novidade, e a Renault foi a pioneira no que é conhecido hoje como a primeira era turbo da Fórmula 1. Em 1977, a Renault estreou sua equipe com o carro RS01. Era um carro pesado, sem inovações aerodinâmicas e com o chassi o mais simples possível, justamente para os esforços ficarem concentrados no motor. Não passava de um carro experimental nos 2 primeiros anos. O motor era um Renault Gordini V6 1.5, sobrealimentado com turbocompressor. Gordini é uma divisão da Renault Sports, naquela época responsável pela preparação dos motores de competição da equipe. O turbo era uma tecnologia pouco desenvolvida na época, com muito atraso na entrega de potência, consumo de combustível altíssimo e muito pouca confiabilidade. A Renault era motivo de piadas no paddock naqueles primeiros anos. Seu RS01 era chamado de bulha amarelo, pois em quase todas as ocasiões ele estava encostado ao lado da pista saindo fumaça do motor. Isto não intimidou nem um pouco a equipe francesa e continuaram o desenvolvimento do carro. 77 e 78, a equipe tinha um só carro no grid. Seu piloto era o francês Jean-Pierre Jabouille, que foi contratado pela Renault para comandar o projeto da equipe francesa na Fórmula 1. Jean-Pierre Jabouille também era engenheiro e, além de piloto, foi um dos responsáveis por desenvolver o RS01. Ele foi diretor de engenharia do projeto e o piloto de testes ao mesmo tempo. O RS01 foi usado nos anos 77, 78 e no começo de 79. Nessas 29 participações, o carro terminou apenas 6 provas e sua melhor colocação foi um 4º lugar no GP dos Estados Unidos, em 1978. Para 1979, a Renault tinha preparado o RS10. O novo projeto ganhava um motor novo com 2 turbinas, um câmbio novo e um design atualizado para tirar o máximo de proveito do efeito solo. O projeto do motor biturbo visava diminuir o atraso na entrega da potência, o conhecido turbolag. A Renault também contratou o piloto René Arnoux para fazer dupla com Jabouille. Arnoux era praticamente um novato, era seu 2º ano na categoria. Tinha corrido o ano anterior pela fraquíssima Automobiles Martini, que não tem nada a ver com a patrocinadora que marcou pelas lindas pinturas dos Brabham daquela época. Arnoux terminou 78 guiando pela Surtees, que também não dava a chance de mostrar seu potencial. E em 1979 começou guiando os carros revolucionários da Renault. Vendo o desempenho surreal da Renault, a partir daquele ano todas as equipes começaram seus próprios projetos de motores turbo. E ali se iniciou a era das bestas da Fórmula 1, que chegavam a produzir quase 1.500 cavalos de potência. Com um novo carro, um motor um pouco mais confiável com um desempenho intimidador, aquele ano a Renault passou de piada a modelo a ser seguido.
A Ferrari estava em uma das épocas mais vitoriosas da equipe. Vinha no último ano de sucesso do fabuloso modelo 312T. Desde 1975, quando estreou, até 1979, o 312T ganhou 4 campeonatos de construtores e 3 de pilotos. Isto incluía aquele ano de 79 em que a escuderia seria campeã dos 2 títulos com o sul-africano Jody Scheckter, conquistando o campeonato mundial de pilotos em uma disputa espetacular com seu companheiro de equipe, o canadense Gilles Villeneuve. O 312T foi um dos carros mais vitoriosos da história da Fórmula 1. Correu em 89 provas com 27 vitórias, 61 pódios, 19 poles e 25 voltas rápidas. O 312T foi passando por um processo de desenvolvimento contínuo durante os anos em que esteve ativo, e naquele ano viria com o modelo 312T4. O carro era empurrado por um potente e super confiável Flat 12 3.0. Como o ano anterior tinha sido de domínio completo da equipe Lotus pela inovação de Colin Chapman com seus carros asa, este ano, a Ferrari trazia uma carroceria, chassi e assoalho modificados para também tirar proveito do efeito solo. A escuderia estreou seu modelo novo na 3ª corrida do ano, e isso garantiu os títulos de construtores e de piloto de 79. A Williams estreou seu modelo novo, o FW07. Era apenas o segundo projeto feito pela dupla Frank Williams e Patrick Head. Patrick Head foi o responsável pelo desenvolvimento do fantástico FW07. Muito provavelmente a Ferrari só ganhou em 79 pela demora da Williams em lançar seu modelo novo. Estrearam ele na 5ª corrida do ano, na Espanha. Antes disto, o único resultado bom tinha sido um 3º lugar de Alan Jones. O modelo novo abandonou as 2 primeiras corridas, e depois veio o primeiro pódio. A partir da 9ª etapa, a Williams ganhou todas as provas menos a última nos Estados Unidos, e os 2 anos seguintes seriam vencidos por aquele modelo. Como a Ferrari dominou a primeira metade do campeonato e ainda obteve bons resultados na segunda metade, garantiu o ano para a equipe de Maranello. Mas o 312T tinha uma limitação no que diz respeito ao efeito solo pela largura excessiva de seu motor Flat 12. Por isso, no ano seguinte, a Ferrari já começaria a testar um modelo totalmente novo. O 126C com motor V6, 1.5 turbo. Esse seria o carro que daria origem ao 126CK, que foi usado por Gilles Villeneuve e Didier Pironi na temporada de 1981. Como a Williams só despontou na corrida posterior à da França e a Renault só estreou seu modelo novo completo uma corrida antes, as equipes chegaram ao GP da França com todas as atenções voltadas para a Ferrari. E ali viram algo que assustou o mundo e revolucionou a Fórmula 1. Agora uma pausa rápida para eu lançar um desafio para você. Você sabe quem é este piloto que estreou neste mesmo ano de 1979 na Fórmula 1? Se você sabe, deixe o nome dele e sua opinião sobre ele nos comentários. Agora, voltamos aos treinos. Os treinos cronometrados da semana da corrida começariam na sexta-feira, uma sessão de manhã e outra à tarde. A manhã de sábado era reservada para treinos de corrida, sem contar para a qualificação. E sábado à tarde teria a última sessão de treinos classificatórios. A Renault chegava ao Grande Prêmio em sua casa, com uma equipe totalmente francesa. Carro e motores fabricados pela própria Renault, pneus da francesa Michelin, gasolina da também francesa Elf e seus 2 pilotos franceses. Os 2 pilotando o novo modelo RS10, com seus 2 turbo equipando o motor Gordini. Os carros completos só foram usados na corrida anterior, em Mônaco. Antes disto, só tinha sido usado por Jabouille nas 2 corridas anteriores ao GP de Mônaco, mas com o motor com somente um turbo. Nos treinos de sexta-feira, logo a Renault de Jabouille estava no topo dos tempos. Arnoux começou o dia com um pequeno problema no câmbio, e logo que foi resolvido colocou seu carro na 2ª posição.
À tarde, as duas Renault continuaram a baixar os tempos, e Arnoux terminou o dia em primeiro com Jabouille em segundo. Gilles Villeneuve conseguiu um terceiro lugar provisório a quase um segundo de diferença para Arnoux. O jovem brasileiro Nelson Piquet fazia um treino muito bom na sexta, ficando com a quarta colocação. Piquet e Lauda estavam tendo muito trabalho para controlar a instável Brabham naquele circuito com muitas curvas de alta velocidade. No sábado, as coisas não mudaram muito. Porém, o susto dos franceses veio junto com uma falha no motor de Arnoux. O fantasma da falta de confiabilidade estava espreitando. Mesmo não conseguindo marcar um tempo melhor, Arnoux confirmou a segunda colocação com seu tempo do dia anterior. Jabouille não teve adversários e cravou a pole com meio segundo de vantagem para o terceiro colocado, Villeneuve. Nelson Piquet veio em quarto a quase um segundo do primeiro. A torcida estava em êxtase, o paddock da Fórmula 1 estava de cabelo em pé e parecia que um furacão tinha passado por Dijon. Um furacão amarelo, preto e branco com barulho de turbocompressor. O grid fica com Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux, Gilles Villeneuve, Nelson Piquet, Jody Scheckter, Niki Lauda, Alan Jones, Jacques Laffite, Clay Regazzoni e Jean-Pierre Jarier, fechando as 10 primeiras posições. Você acha que o canal merece crescer? Se sim, só vou te pedir uma coisa. E não é Pix nem o seu dinheiro. Se você está assistindo no celular, só arraste a barrinha dos comentários para o lado e clique em hypar. Você está ajudando este vídeo a ter um alcance maior aqui no YouTube. Agradeço demais a sua audiência e bora seguir para a corrida. 120 mil pessoas lotavam o circuito de Dijon-Prenois na esperança de verem sua equipe, seus pilotos e suas empresas ganharem aquele grande prêmio da França de 1979. O domingo amanheceu frio, bem o que a Renault e a Michelin queriam. Tudo conspirava a favor para uma vitória histórica do time francês. Os carros alinham para a largada. Como sempre, Gilles Villeneuve faz uma largada excelente e pula para a primeira posição com Jabouille em segundo. Jody Scheckter faz uma ótima largada também e vai para a terceira posição. Arnoux, por outro lado, fica e vai sendo engolido pelo pelotão que vem logo atrás. Piquet arrancou bem, mas o atraso de Arnoux o fez colocar 2 rodas para fora da pista. Mesmo assim, se manteve na quarta colocação com Niki Lauda logo atrás. Outro que fez uma largada muito boa foi Jean-Pierre Jarier, que vinha atrás de Lauda já na saída da primeira curva e ultrapassou o austríaco ainda no começo da primeira volta. Logo atrás vinha a Ligier de Jacques Laffite à frente de Alan Jones, da Williams, e só então vinha René Arnoux na 9ª posição. Ao final da segunda volta, as posições se mantinham, mas Villeneuve começava a abrir um pouco de Jabouille, que se preocupava com Scheckter colado em sua traseira. Logo atrás, a batalha pela 7ª posição estava fervendo. Arnoux abre na reta e ultrapassa Jones e Laffite de uma só vez. E na volta seguinte, Arnoux ultrapassa Niki Lauda pela 6ª posição. Jean-Pierre Jarier foi a próxima vítima do ritmo alucinante de René Arnoux. Jarier apresentou alguma resistência, mas não teve ritmo para segurar a Renault Turbo, e na 7ª volta Arnoux conquistou sua posição. Na 11ª volta, Villeneuve já tinha uma distância confortável para Jabouille, que tinha Scheckter, Piquet e Arnoux logo atrás. Na passagem pelos boxes, na grande reta, Arnoux abre e ultrapassa o jovem brasileiro da Brabham. Rapidamente, Arnoux cola na traseira de Scheckter. Na volta 24, Jabouille começa a se aproximar de Villeneuve enquanto Arnoux abre para ultrapassar Scheckter pela 3ª posição. Depois de uma largada desastrosa, a recuperação de Arnoux era fantástica até aquele momento. Uma volta depois, Niki Lauda rodou e não conseguiu mais voltar à corrida. Na volta 33, Jabouille já havia colado em Villeneuve e os dois pegavam muito tráfego.
A esta altura, tanto Nelson Piquet quanto Alan Jones tinham passado Jody Scheckter e vinham atrás de Arnoux. E a situação na frente se manteve com Jabouille colado em Villeneuve por várias voltas. O canadense não dava 1 milímetro de espaço para o francês e segurou a posição com a disposição e habilidade que lhe deram fama. Os dois estavam em um ritmo muito forte e vinham pegando muito tráfego na pista. Temos que lembrar que aquela época não era como hoje em dia, que se um retardatário tirar 1/10 de segundo dos líderes pode ser punido. Lidar com o tráfego era uma habilidade que tinha que ser levada em conta. E foi na volta 47 que os dois pegaram Hélio de Angelis na entrada da última curva. Villeneuve colocou sua Ferrari por dentro e terminou a ultrapassagem no começo da reta, comprometendo sua velocidade de saída. Jabouille entrou na reta no vácuo de Villeneuve e passou o canadense para delírio dos 120 mil torcedores que esperavam este momento. Logo que passou, o francês começou a abrir, deixando claro que o canadense estava no seu limite para segurar a primeira posição. Foram corridas como esta que comprovaram que a fama de Villeneuve não é por acaso. E o melhor ainda estava por vir. Na volta 52, o quarto colocado, o brasileiro Nelson Piquet não conseguiu segurar mais uma Brabham com problemas nítidos de estabilidade. Rodou, bateu em uma cerca e saiu da corrida sem maiores problemas. Villeneuve tinha forçado muito no começo da prova, defendendo sua posição, degradando muito seus pneus e vinha enfrentando problemas grandes para controlar o carro. Arnoux estava se aproximando volta a volta. Na volta 56, Scheckter entra nos boxes para trocar os pneus, mostrando que o consumo de pneus da Ferrari estava muito alto, mas Villeneuve continua na pista. A corrida ficou tranquila pelas próximas 19 voltas. Com o Arnoux se aproximando a cada volta, foi na volta 75 que o francês colou na traseira da Ferrari de Villeneuve. Villeneuve ainda precisaria aguentar mais 5 voltas de pressão dos carros turbo da Renault para conquistar o segundo lugar. E a partir dali, se viu uma das batalhas mais ferozes da história da categoria. Villeneuve, como de costume, colocou a faca nos dentes e estava decidido a não entregar a posição. Nitidamente com pneus muito desgastados e com um ritmo muito menor, o canadense colocou o coração e toda sua genialidade no volante. Ao passar a reta dos boxes, Arnoux vem no vácuo e abre para passar. Mas Villeneuve atrasa a freada e trava rodas para segurar a posição. O francês pressiona a volta inteira e novamente Villeneuve se defende com uma freada cada vez mais perto da curva. Mais uma volta de pressão de Arnoux, e no final da reta, finalmente ele entra lado a lado com o canadense que não cede tão fácil à segunda colocação. Então Arnoux entra no miolo do circuito em segundo para o delírio da multidão. Era esperado que Arnoux começasse a abrir, mas Villeneuve não tinha a mínima intenção de perder aquela batalha. Villeneuve entrava nas curvas totalmente de lado, desesperado por recuperar sua posição. Foi então no final da volta que o canadense entra na reta no vácuo do francês. Coloca de lado e trava as rodas por dezenas de metros, entrando na curva por dentro e recuperando o segundo lugar. O jovem Arnoux também não tinha intenção de entregar com facilidade aquela batalha. O carro de Villeneuve dança a cada freada com a falta de aderência de seus pneus nas últimas voltas de vida. O canadense não consegue mais do que alguns poucos metros de distância para Arnoux. Os dois entram para a volta final. Arnoux coloca o carro por dentro e Villeneuve trava as rodas novamente. E o resto da volta dispensa meus comentários. Vejam que o Arnoux vem maluco, vem com tudo aí, tentando, olha... Outra vez o freio atrapalha o Villeneuve e ele arranca e notem que ele não deixa passar. Agora por dentro, olhem que briga, tocaram pneu agora. Estão inclusive se arriscando. Ultrapassagens perigosíssimas. Passou o Arnoux e aí vai o Villeneuve outra vez. Que briga maravilhosa e sensacional. E muito perigosa, é toque de roda o tempo todo. Público de pé, gritando, é impressionante. Aí talvez a coragem, mais do que a potência da máquina, está dando a liderança nesse momento a Villeneuve. Jean-Pierre Jabouille passa em primeiro fazendo história em sua própria casa.
Gilles Villeneuve passa 15 segundos depois, com René Arnoux a 0,2 de segundo dele. O barulho da torcida era ensurdecedor. Comemoravam em casa a vitória de sua equipe, com seus pilotos, seus pneus e seu combustível. A vitória foi completa e o show foi um dos maiores que a Fórmula 1 já viu. Ali, naquela corrida na França, Villeneuve deixou uma de suas pinturas mais belas. E a Renault deixou de ser o bule amarelo para se tornar uma equipe temida e um modelo a ser copiado.